Pessoal, bom dia. Vamos começar aqui nossa correção do MDC pelo método de algarismo de Euclides, tá? Vamos lá. Questão 3. Observe as distâncias indicadas entre os sinalizadores posicionados no início e no final de dois trechos que serão interditados em função de um acidente de trânsito, ok? Nós temos o trecho A até B, que vale 70 metros, o trecho C e D, que vale 112 metros. Entre os sinaladores A e B, e também entre os sinalizadores C e D, serão posicionados outros sinalizadores. Para tanto, o policial do BPTran, responsável pela operação, considerou que a distância entre os dois sinalizadores vizinhos deverá ser sempre igual nos dois trechos, e que o número de sinalizadores posicionados deverá ser o menor possível. Nessas condições, o número total de sinalizadores posicionados em ambos os trechos será igual a... Pessoal, vou pegar aqui a folhinha para colocar, para a gente fazer aqui, para ter mais espaço, tá, ok? Vamos lá. Vamos começar fazendo aqui a questão 3 pelo método de algarismo de Euclides. Fazer o MDC dela. Vamos lá. O meu maior número sempre na frente. Então, o meu maior número é o 112. Então, eu vou pôr aqui, ó, 112. E vou colocar o 70, que é o segundo número, ok? 112 dividido por 70 vai dar 1. E vai sobrar 42. Ok? Aí eu pego o 42, coloco aqui ao lado do 70 e faço a divisão de 40 por 72, que dá 1, e resto 28. Beleza? Aí o 28, eu coloco ao lado do 42 e divido 42 por 28. Continua dando 1 e resto 14. Continuo seguindo aqui minha divisão. Ponho 14 do lado do 28 e faço a divisão de 14 por 28. 14 por 28 dá 2 e resto 0. Então, o meu MDC entre 112 e 70 é 14. Então, ó, eu sei que a pergunta que ele está me fazendo é o seguinte: nessas condições, tá aqui embaixo, nessas condições, o número total de sinalizadores posicionados em ambos os trechos é igual a, então eu sei o quê? Que a distância entre eles, que o meu MDC entre 112 e 70 é 14. Eu preciso saber agora quantos sinalizadores eu vou precisar. Aí eu tenho que fazer a seguinte conta, gente, ó. Por quê? Porque essa não vai ser minha resposta? Porque essa é a distância. Eu preciso agora calcular o número de sinalizadores. Para eu calcular o número de sinalizadores, eu vou somar as duas distâncias, ó. Eu vou somar 112 mais 70. Aí a resposta vai me dar isso aqui, a resposta disso vai ser 182. E vou pegar esse 182 e vou dividir por 14. Por que 14? Porque 14 é meu MMC entre 112 e 70, certo? Então, eu vou querer saber a distância média de cada sinalizador. Então, eu vou dividir isso aqui por 14, vai dar 13 e resto 0. Então, a minha resposta, ó, eu vou usar 13 sinalizadores do ponto A ao ponto B e 13 sinalizadores do ponto C e o ponto D. Então, a minha resposta é letra, vamos ver, letra A. Seguindo na nossa correção, pessoal, eu passei a questão 6, né? Vamos lá, vamos ver como é que resolve ela. O prefeito da cidade de Riacho Fundo resolveu cercar a praça da cidade com lindas palmeiras. Como dispõe de pouco dinheiro para o plantio de árvores,
o prefeito decidiu que todas elas estariam igualmente espaçadas e a distância entre elas deveria ser a maior possível. Se a praça tem um formato retangular de dimensões 462 metros e 294 metros, o número de árvores que serão plantadas é... Gente, vamos lá, vamos colocar aqui o nosso conhecimento no papel. Vamos aqui para a questão 6, tá? Vamos pensar o seguinte. É um terreno retangular, certo? Que tem medidas 462 metros. Deixa eu chegar aqui para cima. 462 metros e 294. Ok, gente? Então, ó, a gente tem que fazer o IMC desses dois números, só que a gente tem que lembrar da seguinte maneira. Essa parte aqui de baixo também vale 462. Essa parte aqui desse lado também vale 494. Então, se a gente for fazer aqui o MDC pelo método de algarismo de Euclides, a gente tem que chegar no final, simplesmente multiplicar por 2 para saber o nosso resultado, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos fazer o MDC de 462 e 294. Vou colocar aqui para ficar bem visível para todo mundo ver. Vamos lá. Vou pegar aqui 400, que não vai ficar bom. Vou botar embaixo que vai ficar melhor. Vou ter mais espaço para trabalhar. 462, ó. Vou colocar aqui, ó, nas nossas linhas, ó, do lado de 294. Beleza? Ó. A primeira divisão dá 1. Aqui fica 1. E o resto é 168. Ó, dividir 462 por 294, deu 1 e o resto foi 168. Peguei 168 e vou dividir por 294, certo? Ó, o resultado deu 1 e o resto foi 126. Agora eu vou pegar o 126, que é meu resto, vou colocar do lado de 168 e vou dividir. Vai dar 1 e resto 42. Continuo aqui na minha divisão. Coloco o 42 ao lado do 126 e faço a divisão, certo? 126 dividido por 42 dá 3 e o resto é 0. Então, se o resto deu 0, o MDC entre 462 e 294 é 42. Beleza. Só que ele quer saber, a pergunta dele é o seguinte: o número de árvores que serão plantadas. Então, beleza. Se eu preciso saber o número de árvores que serão plantadas, eu tenho que fazer a seguinte conta agora. Ó. Vou pegar 462 mais 294. 462 mais 294 vai dar 756. Beleza? Ó, esse 756 eu vou dividir pelo meu MDC. Aí eu vou descobrir a distância, né? A média da distância entre cada árvore, certo? Isso vai dar 18. Como resto 0. Sendo que eu fiz 466 e 294. Lembra que eu falei aqui, ó, no início da questão que era uma área retangular? Se aqui vale 462, embaixo também vale. Se aqui vale 294, esse outro lado também vale. Então, eu tenho duas medidas de cada lado. O que eu tenho que fazer aqui com o meu 18? Ó? Eu vou pegar o meu 18 e multiplico por 2.
Meu resultado dá 36. Vamos conferir se tem a resposta 36? Então, é a letra D, 36. Gente, só atenção aqui, ó. Como ele é uma área retangular, depois que eu achei o MDC e fiz a média da distância, onde vai ficar cada árvore, eu multipliquei por 2, porque está aparecendo o 462 duas vezes e o 294 duas vezes. Então, eu multiplico por 2, o meu resultado, que é 18 aqui da média, para achar o 36, tá bom? Porque eu estou falando de uma área retangular. Como eu só fiz o MDC de dois lados, como eu só usei dois lados, eu tenho que, no final, multiplicar por 2 para achar quantas palmeiras eu vou precisar plantar. O resultado aqui foi 36, letra D. Seguindo a nossa correção, pessoal, agora é a letra 7, tá? Essa letra 7 é uma questão que caiu na prova da ESA. É uma questão, ela não é difícil, ela é trabalhosa, tá? Quando a gente se deparar com uma questão dessa, a gente tem que ter calma, respirar fundo e fazer com paciência, sem pressa, tá bom? Vamos lá, vamos ler e vamos entender o que é para fazer. A forma fatorada de um número natural, x é 2 ao cubo vezes 3 vezes 5 ao quadrado. E a forma fatorada de um número natural, y, é 2 à quarta vezes 3 ao quadrado mais 5 vezes 7. Então, podemos afirmar que o MDC de x e y é... Pessoal, a primeira coisa que a gente tem que saber aqui é ver quem é x e y, tá? Vou colocar aqui questão 7. E vamos ver quem é x e y. X, ele falou que é 2 elevado ao cubo vezes 3 vezes 5 ao quadrado. Vamos conferir se é esse número mesmo? 2 elevado ao cubo vezes 3 vezes 5 ao quadrado. Ok? E y é igual a 2 elevado à quarta vezes 3 ao quadrado vezes 5 vezes 7. Ok? Está aqui embaixo. Vamos lá. Então, 2 ao cubo é 8. Vezes 3 vezes 25, que é 5 ao quadrado. 2 elevado a 4 é 16. 3 ao quadrado é 9, vezes 5, vezes 7. Essa multiplicação aqui de cima de 8 vezes 3 vezes 25 dá 600. E essa multiplicação de baixo de 16 vezes 9 vezes 5 vezes 7 dá 5.040. Pronto. A gente sabe que o valor de x é 600 e o valor de y é 5.040. O que a gente precisa fazer agora? O MDC entre 5.040 e 600, que é o que ele está pedindo aqui, o MDC de x e y. A gente já sabe o valor de x, já sabe o valor de y, então vamos partir para o MDC. Vamos lá, gente. Então vai ser 5.040. Vamos preparar aqui as grades, 5.040 dividido por 600 dá 8, com o resto 240. A gente coloca o 240 do lado do 600 e divide 600 por 240. Dá 120. Dá 2, que 2 vezes 240 é 480, menos 600, 120, ok? Então, 600 dividido por 240 dá 2, com o resto 120. A gente coloca o 120 aqui ao lado do 240. 240 dividido por 120 dá 2, com o resto 0. Então, o MDC de 5.040 e 600 é 120, ok? Então, a nossa resposta aqui é 120. Como ele só pediu o MDC, a gente não precisa fazer mais nenhuma conta. Então, vamos lá. Vamos olhar aqui qual é a resposta. É a resposta B, 120.
Agora na questão 14, gente, olha só. Uma loja de tecido dispõe de 3 peças de um mesmo tecido, cujos os comprimentos são 48, 60 e 80. Nas 3 peças, o tecido tem a mesma largura. O lojista deseja vender o tecido em retalhos iguais, cada um tendo a largura das peças e o maior comprimento possível, de modo a utilizar todo o tecido das peças. Quantos retalhos deverá ser possível? Gente, vamos pensar um pouquinho, Vamos pensar aqui na questão 14. Deixa eu colocar aqui para todo mundo ver. Questão 14. Vamos pensar. São 3 peças de tecido, medindo 48, 60 e 80. Bom, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer o MDC dessas 3 peças e ver a média, né, dessas 3 peças, achar o MDC e dividir dividir o MDC que a gente encontrar pelo tamanho dessas peças para encontrar, tá? O Kaique perguntou para mim se poderia fazer pelo outro método, ao invés de fazer pelo algoritmo de Euclides. Então, eu vou fazer essa questão aqui pelo outro método para vocês verem também como é legal de fazer, tá? Vamos lá. Eu tenho, começando sempre pelo maior valor, eu tenho 80, 60 e 48, ok? Essa aqui eu vou fazer porque o Kaique perguntou se vocês podem fazer por esse método. Gente, pode fazer sim, tá? Na questão eu vou dizer para qual método que eu quero, mas vocês procuram sempre fazer o mais simples, o mais rápido, a maneira como vocês entendam ser a mais fácil de fazer. Mas vocês precisam saber que tem o algoritmo de Euclides e ele também é aplicável. Ele é o ideal para fazer com números grandes. Por exemplo, a questão anterior ela tinha números grandes, então é melhor fazer por Euclides. Essa, como os números não são tão grandes assim, a gente pode fazer pelo modelo normal, pelo método normal. Então vamos lá. Vamos começar aqui dividindo pelo menor número primo, que é o 2, ok? Aqui vai dar 40, aqui 30 e aqui 24. Vamos continuar por 2, aqui dá 20, aqui dá 15 e aqui dá 12. Vamos marcar logo aqui esse 2 que dividiu todos e esse 2 que dividiu todos, beleza? Continuando aqui por 2, aqui vai dar 10, a gente repete o 15 e aqui dá 6. Continuando por 2, aqui dá 5, repete o 15, aqui dá 3. Agora a gente vai para o segundo maior número primo, que é o 3. Repetimos o 5, 15 dividido por 3 dá 5, 3 dividido por 3, 1. Ok? Já achamos o primeiro 1. Agora vamos fazer por 5. Aqui dá 1 e aqui dá 1. Fechamos, chegamos onde a gente queria. Então vamos lá. O que nós encontramos? Que o MDC entre 80, 60 e 48 é 2 vezes 2, que é igual a 4. Beleza, gente? Então, nós achamos 4. Bom, o que nós precisamos fazer agora? Agora, nós vamos fazer o seguinte. Podemos fazer de duas formas. A gente pode pegar o 4, porque o 4 é o MDC de todos esses números, dividir esses números e somar. Vamos lá? Ver como é que faz? Vamos começando aqui pelo 80. 80 dividido por 4, 80 dividido por 4, igual a 20. 60 dividido por 4 é igual a 15. 48 dividido por 4 é igual a 12. Ok, gente? E esses 3 números aqui, como é a medida de cada tecido, a gente vai somar para saber o quanto total de tecido vai ser. Então, do tecido de 80 metros, nós vamos cortar 20. No tecido de 60, 15.
no tecido de 48, 4. Todos eles vão ter a média 4. Então, nós vamos somar agora. 20 mais 15 mais 12, que dá 47. Vamos olhar a nossa resposta aqui. Sua resposta é letra D. Opa. Letra D, 47. Vamos lá, pessoal, vamos para a questão 15 agora. Para a realização de uma atividade física, as turmas A, B e C de um colégio, respectivamente, com 45, 39 e 42 alunos, serão divididas em grupos, todos com o mesmo número de alunos e no maior número possível, de modo que cada grupo tenha apenas alunos da mesma turma. O número total de grupos que poderão ser formados é... Vamos lá, gente. Primeira coisa que a gente precisa fazer aqui, né, é calcular o MDC entre 45, 39 e 42, que é o número de alunos por turma, né? Então, vamos lá. Anotar aqui questão 15, que a gente está na questão 15 agora. Vamos lá. Vamos fazer por Euclides, tá? Por algoritmo de Euclides. Primeiro, sempre o maior, que é o 45. E depois o menor, que é a 42. Gente, quando a gente for fazer MDC pelo algoritmo de Euclides, a gente nunca pode fazer pelos 3 números, tá? A gente sempre faz por 2. No caso aqui, os 3 números são 45, 39 e 42, tá? Então, a gente não pode fazer por mais de 2 números. O que a gente faz? A gente pega o maior e o segundo maior e coloca, ó. Então, 45 dividido por 42 vai dar 1, certo? Com o resto 3. Beleza? O resto aqui foi 3. Vou pegar aqui, ó, o 3, vou colocar aqui do lado e vou dividir 42 por 3. Ok, gente? Vou pegar o 42 e vou dividir por 3. 42 dividido por 3 dá 14, com o resto 0. Se deu o resto 0, o MDC de 45 e 42 é 3, certo? Agora, a gente precisa fazer dos 2 menores. Que sobrou quem? O 39 e já que o MDC deu 3, a gente vai fazer 39 por 3. Certo, gente? Ó, viram aqui como é que tem que fazer? Eu primeiro fiz o MDC de 2 números, dos 2 maiores números, e depois eu vou fazer do terceiro número com o MDC do resultado desses 2 números, certo? Aí eu vou fazer o 39 com o 3, que é o MDC. Então, 39 dividido por 3 dá 13, o resultado é 0. Opa, nem coloquei aqui para vocês verem, ó. Dá 3 e o resultado, o resto é 0. Se o resto é 0, o MDC é o 3. Ok, gente? Ó, a gente descobriu que é o 3, o MDC é o 3. Agora a gente precisa fazer a mesma coisa da conta anterior, do exercício anterior. A gente vai pegar o 45, vai dividir por 3. Vamos pegar o 42, vamos dividir por 3. Vamos pegar o 39 e dividir por 3. O resultado dessa divisão aqui nós vamos somar. De cada número nós vamos somar. 45 dividido por 3 é 15, certo? 42 dividido por 3, 14. E 39 dividido por 3 a gente já fez ali, ó. Deu 13. Então, para a gente encontrar o resultado final, para saber quantos grupos foram formados, ó,
Na primeira turma eu formei 15 grupos, na segunda turma eu formei 14, na outra eu formei 13. Eu vou somar aqui, ó. Eu vou fazer o somatório de 15 mais 14 mais 13. Esse resultado aqui, ó, vai ser igual a 42. Vamos olhar aqui qual é a nossa resposta. É letra A, 42. Pessoal, aqui na questão 19, ela é um pouquinho trabalhosa, mas ela também dá para fazer de uma maneira bem interessante, tá? Só lembrando o seguinte, nós vamos trabalhar ela com 3 medidas diferentes. Então, o que vai acontecer no final? A gente vai pegar esse valor que nós encontrarmos e vamos multiplicar por 3, ok? Vamos lá. 3 tábuas de espessura igual a 3 centímetros, ó, já falou aqui, ó, que vale 3 centímetros a espessura, cujo comprimento delas são 2,4 metros, 3,6 metros e 3 metros, respectivamente. Deverão ser totalmente cortadas em pedaços iguais e do maior comprimento possível, de modo que não haja sobras. Os pedaços cortados devem ser sobrepostos, formando uma única pilha cuja altura em centímetros deverá ser igual a... Olha só, gente, atenção aqui, ó. Ele está dando para a gente a medida em metros, mas ele quer o resultado em centímetros, ok? O que a gente precisa fazer? A gente precisa transformar essa medida de metros em centímetros. Vamos colocar aqui o papel para a gente passar nossos conhecimentos para o papel. Isso aqui é a questão 19. Vamos lá. A primeira medida que ele fala é 2,4 metros. 2,4 metros dá igual a 240 centímetros, porque cada metro equivale a 100 centímetros. A segunda medida é 3,6 metros. Ela vai ser igual a 360 metros. 360 centímetros, desculpa. E a outra medida é 3 metros, que vai ser igual a 300 centímetros. Bom, gente, essa questão aqui vai ser mais legal da gente fazer pelo método que não é aquele método anterior ao Euclides, tá? A gente vai fazer ele da outra forma, que ele vai ficar bem mais rápido de fazer. Vamos lá, gente? Então, ó, sempre o maior na frente, ó. A maior medida é 360. Depois 300. Depois 240, ok, gente? Ó, a gente não vai fazer por Euclides, porque assim vai ficar mais rápido. Embora sejam valores altos, mas eles são números que são parecidos, são próximos. Então, a gente consegue fazer uma divisão por aqui mais rápida, tá? Vamos lá. Por 2. 360 por 2 dá 180 aqui. Aqui, 150. 120. Já vamos marcar esse 2. Por 2 novamente. Vamos marcar, ó, porque aqui é 90. Aqui é 75. E aqui é 60. Continuamos por 2, mas sem marcar. Por quê? Esse 2 só vai dividir o 90, que é 45. Não vai dividir o 75, mas vai dividir o 60, que vai dar 30. Continuando por 2, a gente repete o 45, repete o 75, e aqui fica 15. Bom, agora a gente pode ir por 3, que é o segundo maior número do primo. 45 dividido por 3 dá 15. 75 dividido por 3 dá 25. 15 dividido por 3 dá 5. Opa, vamos marcar esse 3. Beleza? Vamos lá. Continuando por 3. Continuando por 3. 15 dividido por 3 dá 5. 3 não divide 25 e não divide esse 5 aqui. Agora 5 divide todos eles, então vamos marcar esse 5. Aqui 1, aqui 5 e aqui 1. Por 5 de novo, a gente vai atingir nosso objetivo, que é chegar aqui embaixo com todos os números 1. Ok, gente?
Então, nós temos 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, vezes 5, 60. Então, fica 2 vezes 3 vezes 5, igual a 60. Gente, ó, agora 60 é o valor do MDC, tá? 60 é o valor do MDC. A gente precisa encontrar, ele quer saber a altura que vai ficar cada pilha. Então, a gente vai fazer o que agora? A gente vai pegar 360 e dividir por 60. Ó, corta aqui, dá 6. Vamos pegar 300 e dividir por 6. Tá, gente? Ó, sempre seguindo essa sequência, sempre do maior para o menor. 300. 300 dividido por 60 é 5. E 240 dividido por 60 dá 4. Então, nós vamos somar esses três números, ó. 6, 5 e 4. Vamos somar 6 mais 5 mais 4, que vai dar igual a 15. Só que a espessura da madeira não é 3 centímetros. Não falou na questão que é 3 centímetros? Então, vamos pegar esse 15 aqui, ó, e multiplicar agora por 3. Então, nossa resposta, nossa pilha, ela vai ter 45 centímetros. Ok, gente? Vamos confirmar aqui, ó, que ele está dizendo para a gente aqui na questão, ó, que a espessura, opa, deixa eu colocar aqui para vocês, que a espessura tem 3 centímetros, certo? Então, por isso que no final aqui, quando nós chegamos no final da questão, nós multiplicamos por 3, certo? Então, vamos lá, nossa resposta é 45. Vamos ver qual é. Não é a A, não é a B, não é a C, é a resposta D. Ok, pessoal? Um abraço para vocês.